Aproveitando que você está em pé, quero ser breve nesta noite. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Palavra conhecida, mas a palavra se renova a cada dia. Aleluia! Palavra muito conhecida, muito pregada, mas a palavra se renova a cada dia. Essa palavra falou comigo nesta tarde, vai falar contigo nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus fiel. Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz desta forma nesta noite: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Pode tomar sua sede. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Mateus, nessa passagem, ele quis dizer: todos aqueles que estão cansados e oprimidos têm que se chegar a Deus. Quem aqui que não está cansado, que não está oprimido nesta geração? A diferença é que são cansaços diferentes. Tem uns que são cansados fisicamente, outros são cansados espiritualmente. Mas que estão cansados, todos nós estamos cansados. De uma forma ou de outra, nós cansamos no dia a dia, nos afazeres de casa. Muitas pessoas falam que não trabalham fora, mas em casa trabalha mais do que trabalhar fora. Muitas pessoas até falam bem assim: a minha esposa não faz nada, o meu marido não faz nada, eu só trabalho em casa, mas em casa ele trabalha muito mais do que lá fora. E todos nós estamos cansados e oprimidos nessa geração. Mas que me chama a atenção que o Espírito Santo está convidando nós nesta noite para nos descansar nele. Porque o jugo dele, diz que o jugo dele é leve. O jugo naquela geração, lá em hebraico, o jugo significa canga. E a canga naquela geração era para pôr no lombo do boi, no pescoço do boi, para aliviar o peso para ele e para não machucar ele. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você nesta noite. Aleluia. Ele quer tirar todo o peso da sua vida, ele quer tirar todo o peso do seu momento, ele quer te aliviar em cima dessa terra. Simplesmente você só precisa abrir o coração para a palavra. Você simplesmente precisa somente abrir o coração e crer que ele vai te aliviar dessa angústia que você vive neste momento. Porque o Espírito Santo, ele me conhece no ventre da minha mãe, ele te conhece no ventre da sua mãe. Não precisa eu falar, porque o Espírito Santo me conhece eu por dentro e por fora. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe que você está angustiado. E ele vai entrar nessa angústia nesta noite na sua vida. Quando eu li esse versículo na parte da tarde, o Espírito Santo queimou forte meu coração. E se ele queimou meu coração, tenho certeza que ele está queimando o seu coração nesta noite. Mas se você estiver cansado e oprimido, você pode vir que o jugo dele é leve, ele é humilde e manso de coração. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa de coração é uma pessoa que ela pode te dar aquilo que você precisa, que você necessita nesta noite. Porque o Espírito Santo, ele fala nesta noite que ele quer te limpar de todos os pecados. Somente confesse a ele aquilo que está te prendendo, aquilo que está te oprimindo. Porque todas as pessoas que chegou até Jesus naquela geração foram limpas. Mas todas as pessoas que chegou em Jesus naquela geração, eles teve que se humilhar na presença do Senhor. Todas as pessoas que precisou do Mestre naquela geração, eles teve que pedir, eles teve que clamar, eles teve que adorar Jesus. Porque a palavra vem nos dizer que Jesus, ele podia ter curado todo mundo naquela geração, mas ele não fez isso. Porque ele não fez isso por causa da incredulidade das pessoas. Porque onde ele nasceu, na cidade que ele nasceu, por causa da incredulidade das pessoas, ele não curou todo mundo.
Ele só curava aqueles que iam até Jesus. Ele só curava aquele que se dedicava, que se entregava a Jesus, que adquiria, que admitia que estava precisando de uma cura naquele momento. A palavra diz, muitas vezes, muitos milagres, todos foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que atravessar a barreira, ela teve que atravessar a multidão para chegar a Jesus, para tocar no Jesus. E Jesus, ele quer tocar em você, você não precisa atravessar a multidão, ele quer tocar em você nesta noite. Aquela mulher, ela teve que se humilhar, ela teve que se rastejar para tocar em Jesus, mas Jesus, o Espírito Santo, ele quer tocar na sua vida espiritual nesta noite. Porque muitas vezes me chama muita atenção, porque naquela geração, a palavra diz que todos que estavam cansados, todos que estavam oprimidos, eles procuravam, eles iam até Jesus. O cego Bartimeu, todo mundo sabe da história, ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, me cura, filho de Davi, me limpa. E quanto mais ele gritava, mais o povo falava para ele, mais os discípulos, a multidão falava: cala, não incomoda o mestre. É o que muito acontece nessa geração, quando você quer falar, alguém, força maior, quer te tirar da presença de Deus. Ele quer te calar, mas o Espírito Santo fala muito forte no meu coração para você não se calar, para você clamar mais. Mas clamar, não é gritar, é adorar mais. Você tem que adorar mais, porque nós temos que adorar para receber. Não é receber por adorar, é adorar para receber. Isso daí, lá também, no Evangelho de Mateus, capítulo antes aí, quando Jesus desceu da multidão, quando Jesus desceu do monte, diz que uma multidão estava seguindo ele, e diz que veio um endemoniado, um leproso, ao encontro de Jesus, e adorou, se prostrou, adorou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, me limpa, tira essa lepra de mim. Mas primeiro ele adorou, para depois ser limpado. E muitas vezes nós queremos ser limpo para depois adorar. Mas nós temos que fazer igual esses leprosos, eles têm que adorar para depois ser limpo. E se Jesus limpar, ele é Jesus. Se ele não limpar, ele continua sendo Jesus. Mas nós temos que adorar e nós temos que se entregar, porque a palavra diz que o fardo dele é leve, o fardo dele é suave, mas vai depender de mim e de você, se nós vamos querer ser limpo nesta noite. E o Espírito Santo está aqui para te limpar nesta noite, porque ele sabe que você veio aqui atrás de uma resposta. Ele sabe que você entrou dentro daquele portão para cá pedindo cura, pedindo libertação, às vezes até com um filho seu que está na droga nesse momento. Mas o Espírito Santo conhece você, ele conhece você lá no oculto, ele conhece você lá no escondido. E se você veio pedir uma resposta, somente clame, somente adore, que ele vai te curar nesta noite, ele vai te limpar nesta noite, ele vai enviar o Espírito Santo aonde você está pedindo nesta noite. Porque o Espírito Santo é aquele que conhece tudo e todos. O Espírito Santo é aquele que sabe de tudo na hora certa, no momento certo. Ele vai agir na sua vida. Mas somente creia, somente tenha fé nesta noite. Seja um Abraão nesta noite, seja um pai da fé nesta noite. E desde já eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, aquele que crê, diga amém. Glória a Deus, aquele que crê, diga glória a Deus. Aleluia. Aquele que crê, diga aleluia nesta noite. Santo,